É isso mesmo. Steven Spielberg é um dos grandes aí cineastas de todos os tempos, né? Ele que já emplacou alguns das maiores produções no cinema de todos os tempos. E digo mais, na verdade, o Steven Spielberg, ele é o diretor, o cineasta que mais teve sucesso com filme em todos os tempos, tá? Em todos os tempos. Ninguém, eu estou dizendo de maneira comercial, tá? Crítica, talvez as pessoas possam até discutir, mas quanto a comercialmente falando, esse cara fez muita grana com os filmes dele, inclusive para o próprio bem dele, né? Porque a fortuna dele é especulada em 3,5 bilhões de dólares. A fortuna desse cara. Nossa. Então, assim, é realmente muita grana. Mas não à toa, né? Nós estamos falando de um cara que começou fazendo filmes aos 13 anos, né? Fazendo, assim, películas assim em casa, né? Ele teve uma criação muito humilde, né? O avô dele é um sobrevivente da Segunda Guerra Mundial, o pai dele, da Primeira Guerra, perdão, o pai dele também participou da Primeira Guerra no Sudeste Asiático, então é um cara assim que ele cresceu sem muita coisa e foi abrindo caminho através da arte dele, né? Embora ele já tivesse feito algumas coisas assim, de maneira mais, como que eu vou dizer, amadora, foi em 1973 que ele emplacou o primeiro grande sucesso dele, né? Que é o Louca Escapada. Isso mesmo. Aí com Louca Escapada, aí sim o nome dele foi colocado assim entre os grandes, né? O pessoal viu que ele realmente sabia o que ele estava fazendo e alguns convites para outros filmes começaram a ser feitos para ele, né? Inclusive pela deixa eu ver, a Universal. Deixa me ver. Isso mesmo. E aí ele começou a ir nessa trajetória de sucesso. Em 1975, ele dirigiu, né, ele criou, né, o blockbuster Tubarão, que aí, meu amigo, essa foi assim, sabe, um marco nos cinemas como um todo, né? Tubarão não só marcou por ter assustado uma geração, mas foi um filme que incentivou toda uma indústria dali para cá, né? Porque foi gasto uma grana enorme a fazer Tubarão. E é uma coisa que não era muito comum naquela época para as produções, mesmo de cinema. E a partir do Tubarão, eles viam que valia a pena você investir muito dinheiro, né? Desde que essa quantidade de pessoas fosse até o cinema para poder assistir os filmes, né? Antes de eu continuar com a trajetória dele, eu, Creed, vou perguntar para você, né? Steven Spielberg, cara, a gente tem mais ou menos a mesma idade, então a gente cresceu vendo os filmes do Steven Spielberg, né? Além da coisa comercial, o que esse cineasta, que esse diretor significou para sua construção aí? Você acha que é um formador de caráter, Creed? Você enxerga dessa maneira? Eu acho que sim, você sabe que por um tempo eu ficava muito especulando assim mentalmente, né, que eu via grandes diretores tinham certos eixos temáticos que sempre voltavam à baila na sua cinematografia, né, e eu nunca conseguia captar muito o que o Spielberg tratava de forma geral na maioria dos filmes, até o dia que eu percebi que o que ele mais trata nos filmes é o eixo família. Então a ideia da família é muito forte nos filmes dele, né, é o pai e o filho, é a mãe e o filho, é a família como um todo, tendo que sobreviver a uma catástrofe, mas o que eu gosto do Spielberg é que, exceto nos filmes que são dramas ou biografias que ele faz, ele tenta diminuir o peso da dor, exceto na Lista de Schindler, que eu acho que é o seu filme, é o filme que ele mais aprecia da sua carreira, mas também talvez seja realmente o melhor filme que ele já fez, né? Mas a maioria dos filmes dele, ele minimiza a dor e aumenta o impacto da emoção positiva, de uma vitória, de uma coisa boa. Eu acho que ele é um grande formador de caráter. Agora, o Spielberg marcou minha vida, e eu tava lembrando disso enquanto a gente falava aqui, né? Que foi quando eu lembro todo ano, a gente que não tinha dinheiro, TV a cabo, nada, tinha que esperar o anúncio dos filmes da televisão, né? Os filmes que a gente comprou para esse ano e tal, a Rede Globo, o SBT, né? E eu lembro que quando eles falavam dessa pérola maravilhosa aqui, que eu vou colocar, né, a Jurassic Park, eu lembro deles falarem assim, é difícil eles falarem nome de diretor na época, mas eles falaram assim, mais uma obra de sucesso de Steven Spielberg, porque Steven Spielberg virou sinônimo de algo que ele primou por muitos anos, que foram os efeitos especiais. Em um tempo,
em que a computação não era tão utilizada. Então esse dinossauro imenso aí foi realmente feito para o filme, como tantos outros dinossauros que são utilizados lá na filmografia do Jurassic Park, o primeiro. Então a ideia de bom suspense, de filme de qualidade, de grandes efeitos especiais, né? Além dos filmes mais marcantes, quando a gente faz uma lista de filmes marcantes de guerra, ou passados na Segunda Guerra, um tema muito sensível para ele, porque ele é um ativista dos direitos judaicos, né? Soldado Ryan, que marcou uma geração. Então, Steven Spielberg é aquele cara que hoje ele pode não... Os filmes dele podem não ressoar tanto quanto já foram no passado, ainda tem um peso, mas é aquele cara que tem uma filmografia que, se você abrir assim, lista de clássicos do cinema, você vai achar pelo menos uns 10 filmes ali dentro. Ô, Rafa, você concorda? Marcou sua vida também? Quem é Spielberg para você? Cara, eu lembro dessa propaganda específica que você falou, veio aqui a vozinha na minha cabeça. E ele criou o blockbuster, né? Ele tem muito filme que é famoso. Não me vou aventurar a falar, devem ser dezenas e dezenas de filmes. Mas alguns marcam, né? Tubarão, que o Márcio falou, Lista de Schindler, eu também acho que é um dos melhores. Resgate do Soldado Ryan, Jurassic Park. Eu não sou o maior fã da franquia, mas eu confesso que quando eu era novo, menino, eu adorava ver o filme. E Indiana Jones, enfim. E ele avançou bem, ele consegue fazer filmes de várias temáticas, né? Eu acho que ele trafega bem entre gêneros de filmes, isso é muito difícil. Às vezes fica marcado o cara da comédia, o cara do drama, o cara do terror, igual a gente tem grandes nomes hoje, mas ele já fez de tudo, né? Então, no mínimo, muito talento e deixou um legado, né? Indiscutivelmente é um legado gigantesco, assim, que poucas pessoas conseguem, seja lá qual for a profissão, ainda mais no mundo das artes. Difícil é que é difícil de comentar, né? O Rafa, você tem razão mesmo. Depois do sucesso dele em 1975 com o Tubarão, né, que arrecadou mais de 100 milhões de dólares. O Tubarão é uma coisa assim, um fenômeno realmente, né? De lá para cá, praticamente tudo que ele fez sucesso. Claro que umas fizeram mais sucesso que outras, mas praticamente tudo foi visto com muita atenção. Só que você comentou um negócio que eu achei muito legal mesmo. Ele, durante esse começo dele, ele ficou até estigmatizado como o cara do efeito especial, o cara da ação, né? Até que... deixa eu achar a data para não falar errado. Aqui, ó. Em 1985, ele arriscou num drama chamado A Cor Púrpura. E eu não lembro se vocês assistiram isso assim na época, se vocês têm essa lembrança, né? Mas a Cor Púrpura foi assim a grande entrada dele para a parte dramática, né? A partir dali ele mostrou que ele conseguia sim transitar entre vários temas, como o Rafael bem disse, e aí acabou levando ele depois a fazer, né, a Lista de Schindler, que foi o filme na qual ele ganhou o Oscar, e que ele é mais lembrado, assim, como um cara sério. Mas a Cor Púrpura, ela, assim, tem um filme, assim, muito carismático, né? Você sente, assim, um carinho muito grande da maneira que foi contada, uma história tão difícil de contar, né? É um tema muito pesado, se você parar para pensar, que se fosse contado de uma maneira diferente de como ele foi, ia afastar as pessoas do tema, mas não foi isso que aconteceu, né? Acabou sendo um dos grandes marcos da carreira deles, né? Então, assim, o Spielberg, ele tem essa carreira enorme dentro dos filmes, mas tem uma parte da carreira dele também que é importante a gente comentar. Quando ele criou a DreamWorks, né? Também foi uma revolução. Afinal, ninguém havia criado um estúdio grande, né? Há mais de 70 anos que não se criava um grande estúdio, e a DreamWorks foi um estúdio gigantesco, que estreou com o filme Amistad, né, que fez um certo sucesso, mas que infelizmente foi eclipsado pelo Titanic, que acabou sendo lançado no mesmo ano, e foi o filme mais assistido daquele ano, né? Acabou apagando todo filme que tentou ser lançado próximo ao Titanic, não foi tão comentado, infelizmente. Mas aí a DreamWorks, ela abriu caminho para vários outros grandes filmes, né? O próprio Resgate do Soldado Ryan foi feito já dentro, né, da DreamWorks. Teve também o filme o AI, que é a inteligência artificial, né? AI, inteligência artificial, que é um filme que eu gosto pra caramba, mas que não foi elogiado
pela crítica na época. Mas nem por isso deixou de vender. Também arrecadou bastante grana e os fãs do Spielberg gostaram muito, né? Que a galera gosta desse lado dele esperançoso. Ele parece sempre enxergar assim, o lado bom da humanidade, né? Os finais são sempre assim, não apenas felizes, mas com uma moral, com uma coisa assim que você leva e pode refletir com a família, né? Ele também teve um grande sucesso produzindo várias obras, mas assim, centenas, viu? Assim, dezenas pelo menos. Entre as mais famosas que ele produziu, nós podemos citar aí Poltergeist, o Gremlins, né? Os Goonies, claro, De Volta para o Futuro, né? Homens de Preto. Então são filmes que ele entrou como produtor e que, assim, marcaram épocas também, né? Vocês têm aí fácil, aí, se vocês pensarem aí numa obra que marcou vocês dentro, né, desse catálogo gigantesco do Spielberg, vocês conseguem dizer uma obra que realmente, que de repente, vocês lembram com carinho? Eu confesso que eu me divido entre o De Volta para o Futuro, né, e o Homens de Preto. São, assim, eu sinto uma coisa nostálgica, que embora, assim, é que assim, eles são produzidos pelo Spielberg, né? Se for direção, eu vou deixar um terceiro nome, então. Eu vou deixar, então, puxa, o Resgate do Soldado Ryan foi muito legal, cara, muito poderoso, nossa, assustador, assim, parece que está no campo de batalha, então acho que seria esse daí, para minha opinião. E vocês, o que vocês acham? Vocês têm um nome aí? Rafa? Olha, eu fico dividido também, hein? Porque as primeiras lembranças que eu tenho de filme dele era muito novo, então ET, por exemplo, que tá aí na tela, foi muito marcante para mim. Eu acho um filme emocionante até hoje. Mas eu lembro que A Lista de Schindler foi um dos primeiros filmes assim de temática bem adulta que eu assisti ainda criança, e aquilo me marcou muito também, assim. E de temática, eu lembro de perguntar, mãe, não sei o que é isso? Que época foi essa? O que está acontecendo? E me despertou muita curiosidade histórica, assim, e crítica da história da humanidade ainda novinho. E ficaria entre esses dois, assim, um mais inocente, né, entre aspas, e o outro uma temática mais madura, assim, que me marcou mais negativamente, com choque, assim. Sim, sim. Você sabe que o Soldado Ryan, eu não gosto do filme inteiro, não é que não gosto no sentido qualitativo, me cansa um pouco, mas a primeira cena da praia é, para mim, a melhor reprodução cinematográfica de uma guerra já feita. Não tem o que bate aquela entrada na Normandia, né? Agora, o filme que eu mais gosto dele, sem sombra de dúvida, marcou minha vida, eu acho hiper sensível, maravilhoso, é A Lista de Schindler mesmo, especialmente lá pro final, quando o Schindler percebe que tudo que ele tentou resguardar de bens materiais poderia ter salvo mais vidas. Então ali ele começa a falar, pô, esse relógio eu podia ter salvado 2, esse terno eu podia ter salvado não sei quantos. Então ele percebe ali que as vidas importavam mais, né? Dificilmente você vê um filme onde a transformação do personagem é tão grande quanto naquele, né? O Liam Neeson é o papel definitivo da carreira dele. Então, e isso a gente só quer mencionar um, né? Se fosse falar tantos filmes que nos marcaram a vida mesmo. Por isso que você falou, é um formador de caráter? Eu acho que é. Steven Spielberg, ele tem esse peso da virtude nos filmes dele. Gosto muito, e que bom que a gente está homenageando aqui hoje. Com certeza. E vocês sabem que ele não... mano, olha lá que legal. A Cor Púrpura, que é o Steven legal. Spielberg, que acha um dos melhores livros da vida dele, né? Então, eu não conheci pelo filme. Inclusive, eu acho que eu nunca vi até hoje. Preciso tirar isso. Mas o livro é extremamente recomendável e vem com menção a ele atrás aqui, é claro, né? Que ultrapassou a obra, me arrisco a dizer, sem muitas chances de errar, que é muito maior do que a obra original da Alice Walker, né? Que é o livro. E uma curiosidade é que ele fez esse filme no passado, foi muito premiado e indicado, né? E agora, acho que foi no ano passado, ele lançou um remake por ele mesmo dirigindo, se eu não me engano é mais musical, né? De A Cor Púrpura. Então tem 2 Cor Púrpura feitos pelo Spielberg, né? Um mais recente e um mais antigo, mas o antigo é superior demais, é maravilhoso, vale a pena. Uma outra curiosidade também é que ele também ele escreveu alguns roteiros para games, cara. Tem algumas da parte do Call of Duty, o Call of Duty 4, ele escreveu o roteiro, e também tem um outro que é um pouco mais antigo, que é o Medal of Honor, que também tem essa temática da guerra.
E são jogos assim, cara, alguns dos mais jogados de todos os tempos, né? E Por isso que era tão bom, lembrava muito o Ryan, o Medal of Honor. Muito, muito, muito. Com certeza ele pegou a experiência de um e levou pro outro, sem dúvida nenhuma. Excelente. Hey, a Comic City é um projeto para levar o mundo fantástico até você, de maneiras cada vez mais legais. Você pode contribuir se você acredita e de quebra concorrer a prêmios toda semana no nosso Instagram. O Pix está aí, comicpix@icloud.com. E obrigado por assistir até o final. Uhul!